pessoal. Mais uma vez eu me proponho a, junto com vocês, refletir sobre a nossa vida e a nossa confiança em Jesus e nas palavras da Sagrada Escritura. Hoje eu escolhi um tema um tanto difícil de ser resolvido, porque ele fala a todos nós, e nós não encontramos soluções até hoje, a não ser orar, acreditar e esperar, já que esse ano é o ano da esperança, que nós tenhamos esperança. Hoje eu resolvi falar sobre por que nós sofremos. Por que uns sofrem muito mais que outros? E não é dizer que só o santo que sofreu, não. Tem muita gente comum que não virou santo de altar e que sofreu muito, sofreu demais. Se a gente olhar a vida de cada um e a sua própria vida, às vezes você está reclamando do seu sofrimento, que ele é tão difícil, que você não compreende por que você sofre tanto, que você procurou ser sempre boa, não saía da igreja e tal, e agora você sofre. Eu estou falando de mim mesma. Eu vivi uma vida muito boa, uma vida muito feliz, uma vida até confortável. Eu tinha meu marido, tinha minha família, meus filhos não me deram problema, minha família sempre foi uma família unida e estava tudo muito bem. Até que meu marido morreu. E eu tenho um problema na visão que não tem cura. Não existe cura humana, não. E eu rezei muito, eu pedi muito para Deus quando eu descobri essa doença, que ele não deixasse que ela progredisse. Mas ela progrediu. E em 2 anos eu fiquei cega. E não adiantou. A médica mesmo falou para mim: a senhora me desculpa, mas não vou dar esperança nenhuma. A senhora está cega e vai ficar cega. Ela foi muito, muito cruel naquele momento. Também não abri minha boca, não reclamei, não falei nada. Saí do consultório com o coração machucado mesmo. Cheguei em casa, chorei muito, não chorei perto de ninguém, nem da minha filha, meu genro, que me levaram no médico, e nem perto de amigo, perto de ninguém, mas eu chorei, aos pés de Jesus eu chorei. Chorei e perguntei para ele o que eu fiz, qual foi o meu maior pecado para eu merecer um castigo tão grande? Por que o Senhor me castigou tanto? Eu estou levando chibatada em cima de chibatada. E eu achava que eu era a pessoa mais infeliz do mundo. E assim eu fiquei me lamentando bem por 1 ano. Aí encontrei 2 anjos da guarda. Um chamado Flávio e outro chamado Dênia. Que eles me tiraram do fundo do poço, porque eu estava me entregando para a morte. Eu queria morrer. Eu não queria mais viver sem enxergar. Para quê? O que eu ia fazer no mundo? Então, eles me animaram, me deram essa oportunidade de desabafar, de falar um pouco daquilo que eu estudei demais. Olha, gente, eu tive mais ou menos uns 14 anos de estudo bíblico. Me tornei catequista desde a pré-catequese até a fase dos adultos agora. Então, eu continuo dando catequese mesmo sem enxergar e vou falando daquilo que eu já conheço, que eu conheci de Jesus. E muitas vezes, antes de falar com vocês, eu peço perdão para Deus, porque eu falo aquilo que eu sei, aquilo que é verdade, mas que muitas vezes eu me nego a aceitar. Então eu fico pensando, por que eu pedi tanto? Eu peço tanto e ouço tantos testemunhos de milagres e mais milagres na televisão e eu não sou capaz de receber uma graça? Então eu comecei a questionar Jesus. Passei um ano muito terrível, minha gente, muito terrível. Até que eu parei
e comecei a olhar para trás. O padre falou assim para mim, Padre Diego, você não perdeu muito, você só perdeu a visão, mas você ainda fala, você escuta, você caminha, você entende, você vive. O que você quer? Só porque você não enxerga? Então eu voltei para casa e comecei a pensar. E sem querer, sem a minha vontade, Deus foi colocando na minha frente pessoas que estavam sofrendo. Pessoas boas, de dentro da igreja, gente boa, boa mesmo, que dá vida ali para servir a Deus, fazendo comida para o padre, varrendo a igreja, lavando paninho, limpando o quintal, fazendo todo o serviço humilde e de repente vai para a cama e não tem mais mobilidade no corpo. E depois apareceu outros problemas, uma mãe com uma filha esquizofrênica, que atingiu o máximo da loucura na cabeça, está internada num desses hospitais de psiquiátrico. Também uma família destruída, 4 filhos. Ele não acredita em Deus. Ele fala que não, existe alguém, mas não sei se chama Deus. Mas ele falou assim, negócio de ficar rezando na igreja, isso não existe. Então, vocês veem, não tem fé, não tem fé. E, no entanto, agora brigou com a esposa, ela foi embora, ele alugou uma outra casa para ela, ficar longe. E 4 crianças não são batizados, não conhecem Deus, nunca ouviram falar de Deus, Um dos meninos, no dia Paixão de Cristo, a avó, a mãe da mãe das crianças, levou ele na igreja, na hora da bênção que tem na sexta-feira, né? Que não é missa. Então, ele olhou, ele examinou, ele ficou olhando tudo aquilo que ele nunca tinha visto, e ele falou, quem é aquele lá, pendurado lá naquela cruz? Aí ele falou que ele é Jesus. E quem foi que pôs ele lá? Foram os homens malvados. A avó falou para ele. Mataram ele e penduraram na cruz. Falou, gente ruim, hein, vó? É mesmo, muito ruim. Passou. No mesmo dia foram tomar café. E uma das senhoras que estava tomando café estava falando do problema que ela estava passando, com a filha desempregada, com 2 filhos para criar, o marido tinha deixado ela, que não sei o que tem. Ela falou assim, agora eu estou pedindo para Jesus, por favor, ajudar minha filha. O menino levanta e fala, não adianta pedir. Não adianta pedir. Já mataram ele, penduraram na cruz, agora ele não ajuda mais ninguém. Essa foi a catequese que ele teve. Então aquilo me abalou, sabe? Eu fiquei pensando, Jesus, como uma criança de 7 anos nem sabe quem é Jesus? É por isso que a família está destroçada. Nós olhamos para o mundo e vemos sofrimento pior do que esse. Pior do que essa mãe que está sofrendo com a filha internada no hospital de louco. Então, tem gente sofrendo muito mais que eu que perdi a visão. Então nós olhamos o mundo e perguntamos, por que existe guerra? Por que existe morte? Por que existe estupro? Por que existe tráfico de droga? Por que existe matança de esposas? O marido larga da mulher e a mulher não pode arrumar outro homem, porque ele vai lá e mata os 2. É como se fosse uma propriedade particular. Não é meu, não vai ser de mais ninguém. Então, tanta coisa errada está acontecendo no mundo. Ausência de Deus. Porque se nós tivéssemos atenção voltada para a cartilha especial que foi colocada na mão de todos, que é a Bíblia, e se nós ouvíssemos direitinho o que Deus tem para nos ensinar, o mundo seria melhor. Nós rezamos e pedimos para meu Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Como que é lá no céu? Paz, harmonia, amor, segurança, tudo em paz.
tudo na maior tranquilidade. Não há fome, não há doença, não há nada. E tudo isso existe aqui na Terra. E nós não temos solução. E nós pedimos a Deus que venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mas nós não fazemos a vontade de Deus. Porque mesmo sendo... muitos de nós sendo bons, querendo ser fiel, muitas vezes a gente escorrega mesmo, escorrega, porque a gente tem a corda muito curta, sabe? A nossa paciência é limitada. E o pecado introduziu no mundo e o mundo virou o que virou hoje. O pecado, ao invés de diminuir por causa da palavra de Deus, aumentou. O ser humano tem raiva, tem ódio, tem vingança, quer mata por guerra que é para tomar a terra do outro, é guerra por mais dinheiro, é orgulho, é discriminação, é tanta coisa. Mata, simplesmente mata porque o outro é de outra religião, não é dele. Então, o sofrimento está aí, minha gente. Nós não estamos livres do sofrimento. O próprio Jesus disse para nós: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, porque o meu peso é leve e o meu cargo é suave. Então, porque Deus nos dá, o sofrimento é nosso. Não foi Deus que quis que eu sofresse. Não foi Deus que quis. Isso é consequência da minha humanidade. Eu sou humana, fui feita perfeita, mas o pecado deixou a mancha em mim. Alguma coisa eu tinha que passar. Então, passando por tudo isso, a gente se torna pessoas duras e frias diante do sofrimento dos outros. E não deve ser assim. Não compare seu sofrimento com o sofrimento do outro. Lembre, tudo que é bom acaba. E tudo que é mal também acaba. É um tempo. E mesmo que, por exemplo, no meu caso, que já a médica disse que é perpétuo, eu vou ficar cega para sempre, eu tenho certeza que se Deus quiser que eu me cure, eu me curo, porque Ele é todo poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, mas também Ele sabe o que é bom para mim e o que não é bom. Talvez eu tenha crescido um pouco mais na fé com essa doença. Quem sabe? Eu não sei. Às vezes eu penso que não, porque eu sou rebelde, né? Eu sou ovelha perdida. Então, eu só queria animar vocês. Ninguém desanime pelo que está se passando. Pense no sofrimento do outro, que muitas vezes é 1000 vezes mais pesado que o seu. A gente olha aquelas criaturas drogadas lá no centro da cidade e olha e fala: ai, que bando de vagabundo, o que tinha que pegar essa droga? Não é um bando de vagabundo, é a fraqueza do ser humano. São zumbidos do diabo no nosso ouvido que nos levam a fazer o mal. E alguém deve ter dito para eles: experimenta seu povo, você vai ver como é gostoso. E depois, se você não quiser, não precisa continuar. Quem disse? É um caminho sem volta. É um caminho que, se você não rezar muito, se muitos não intercederem por você, você não volta. Quantos pais, quantas mães, quantas famílias destruídas por causa da ganância do dinheiro. Peço perdão pelo meu desabafo. Olá pessoal, Flávia, tudo bem? Dona Dilce falou aqui, testemunho, e agradeço a Dona Dilce por testemunhar aí. Isso serve para as pessoas que estão sofrendo, que estão enfermas, que estão passando por alguma dificuldade na vida, mas que também nos traz a esperança, né? De dias melhores, na confiança em Deus. Eu vou terminando por aqui, desejando a todos graça e paz, e até a próxima. Também quero desejar para vocês, sejam fortes, acreditem em Jesus, acreditem em Deus, leiam a Bíblia, tire mensagem, viva a mensagem. Você está sofrendo? Louve a Deus e ofereça para Ele o seu sofrimento. Muitas vezes a gente pode oferecer o nosso sofrimento para a recuperação de um filho extraviado,
pela recuperação de uma família quebrada, por alguma coisa que a gente queira. Então a gente entrega o nosso sofrimento nas mãos de Deus. Olhe para o sofrimento de Jesus. Existe coisa igual? Inocente, completamente inocente. E pagou pelos nossos pecados. Restituiu para nós a amizade com Deus, o direito de entrar no céu. A coisa mais sagrada que nós temos. É esse o nosso objetivo. Sofrer aqui, porque aqui é passageiro. Mas nós vamos ter a glória no céu. Gente, fica com Deus. Deus os abençoe. E desculpa mais uma vez por eu ter desabafado. Tchau.